dizer, o conhecimento liberta, a priori, é o que eu estou propondo aqui. Eu, como um estudioso, tenho a liberdade de propor o tema. Qualquer um de nós que estuda aqui pode propor um tema, apresentar e argumentar o seu tema. Vamos aprofundar um pouquinho, então. O conhecimento liberta, mas nem sempre. Tá? Muitas vezes a pessoa pode ficar só num campo teórico, o que não é o nosso intuito. O intuito do nosso estudo é justamente você absorver um conhecimento que lhe permita perceber a sua volta, perceber as leis universais e aí conseguir fazer um movimento dentro da lei, né? Um movimento que te traga um resultado mais interessante para a sua vida. Ok? Vamos embora? Respeito, amor e união é uma chave. Essa chave, quem propôs essa chave foi eu mesmo, né? Que eu digo o seguinte, essa nova era que se fala, né, era de aquário, fala muita conversa fiada nesse negócio e muito pouco entendimento. Então as pessoas ficam vendo coisas na internet ou escutando gurus do Oriente falando um monte de coisa que na verdade não leva para o entendimento do que é esse novo momento. Esse novo momento da história da humanidade se baseia nessas três chaves, que é o respeito, tá? O amor e a união. Então, toda vez que você estiver em algum lugar que as pessoas se separam, nós somos isso, somos aquilo, nós do time tal somos melhor que o outro, nós da religião tal somos melhor que o outro. Isso não é Aquários, isso é passado, isso é peixes. Aquários não existe nós não existe eu ser melhor que você, nem você ser melhor que eu. Todos somos uma grande família, tá? Grande união. Nós podemos ter pensamentos diferentes, entendimentos diferentes, opiniões políticas diferentes. Isso não quer dizer que a gente precise se separar. Eu posso ouvir um entendimento de uma pessoa que seja diferente do meu, sem por isso eu ter qualquer atitude hostil ou agressiva, porque o entendimento é diferente. Só é diferente. Né? De repente eu posso estar errado e a outra pessoa está certo, não sei. Né? Vamos dar tempo ao tempo. Quando se fala do amor, o amor é um ato de doação. Esse negócio de amor, sentimento, né? Um sentimento que carreado do ciúme e tal. Isso sinto informar, mas não é amor. Ciúme não é amor, ciúme é posse. Você tem ciúme daquilo que você possui. Se você possui um objeto e a pessoa usa o objeto seu, você fica enciumado. Quando nós estamos falando de amor, estou falando de outra coisa. Estou falando de doação, de um querer bem do próximo, né? Que está acima da posse. Então, quando nós vemos o ensinamento de Jesus, o Cristo, é um ensinamento de amor. Né? Ele nos diz para amar ao próximo como a nós mesmos. Né? Então, quando você está amando, você quer o bem daquela outra pessoa, independente de qualquer coisa, independente de você possuir ou não. Você não abre mão da posse e é um querer bem. Desde que a pessoa esteja bem, é o que importa. Quando se fala, por exemplo, de amor maternal como sendo um amor incondicional, aí tem um equívoco nisso. Porque se fala assim, se o amor não tiver condição nenhuma, né? Falando agora do amor maternal propriamente dito, né? Fala assim, o amor paternal de pai é condicional e de mãe não é. É um equívoco, nós precisamos misturar esses dois amores. O que é o amor condicional? O filho chega em casa e tirou 0 na escola. Você pode bater palminha para ele. Ai, que ótimo, adorei que você tirou 0. Um amor incondicional seria isso. Um amor que fala, não, peraí, mas você tirou 0, paciência, mas vamos tentar de novo, que você é capaz de conseguir mais do que isso. Aí é um amor, você vê que ele tem uma condição, ele aceitou, até que você não teve uma nota boa, mas ele te estimula para que você busque uma melhoria, né? E não simplesmente aceitar, não, é assim mesmo, você está desempregado há 20 anos, né? É porque Deus não quer. Não, cara, bora, vamos fazer alguma coisa, né, gente? Tem que ter um estímulo para frente. Muitas vezes a pessoa pensa que amar é simplesmente aceitar como está. E não é. Amar é propor a melhoria, sim, estimular. A gente jogou, não ganhou o jogo. Paciência, mas vamos preparar para jogar de novo, que a gente pode ganhar, né? Então, o amor ele não vai punir porque você não tirou a nota boa,
Mas ele não vai se conformar que você fique com uma nota ruim. Vai te estimular para que você procure melhorar. Então, tem muita conversa que é dito com amor de mãe, que isso não é amor também. Você fica aceitando a pessoa fazer coisa errada e tudo bem? Não, filho, peraí. A mãe está te ensinando para você fazer as coisas certas. Às vezes dá errado, mas a gente quer que dê certo. Tá? Agora vamos ao respeito. Né? O respeito é o seguinte: aquilo que você não quer para você, não é para fazer para o outro. Como é que eu vou saber qual que é o limite do respeito? É simples. Você gostaria disso para você? Se você gostaria, está aceitável. Se você não gostaria, está faltando respeito. Então, o respeito é uma coisa muito simples, porque, por exemplo, né, as coisas, nas mínimas coisas, eu fui fazer um treinamento para professores numa cidade aqui do sul de Minas, fui contratado pela prefeitura, a prefeitura está me pagando para ir lá treinar as professoras, elas estão recebendo, aquele dia que elas estão lá tendo treinamento, elas não perderam nem um centavo, estão recebendo, né? E o pessoal lá está fazendo o quê? Reclamando. Mas eu estou aqui, eu queria estar em outro lugar, não sei o quê. Você não está perdendo nada. Você está tendo uma prefeitura que está investindo na sua qualificação e ainda está reclamando. Aí vamos para alimentação. A prefeitura pagou o almoço para a gente, vamos almoçar. Tem professor furando a fila na frente dos outros. Mas se a pessoa não tem... mas tal pessoa deixou, entrou na frente dela. Uma pessoa deixou e todo mundo que está para trás da fila deixou também? Não, foi só a minha amiga que deixou. Você está desrespeitando todos os outros e querendo chegar lá. Comer primeiro para quê? A comida não vai fugir, não vai falar para você também, né? Se você não chegou primeiro, aceite a posição que você chegou e coma na hora que deu para você comer. Tá? Agora você vê assim, esse tipo de mentalidade de trapacear está ensinando as crianças. Então a situação é complicada. Se ela não consegue respeitar nem ela mesma, nem os outros professores, como é que ela vai poder ensinar respeito para as crianças? Entende? Ninguém dá aquilo que não tem. Então, se você quer respeito, você precisa respeitar os diferentes. É o primeiro passo. Bora lá? Vamos ver o que vem por aí? Vou tomar água. Aí tem aquela pergunta, né? Se só o conhecimento liberta? O conhecimento só não liberta, porque só saber não adianta, você precisa também agir. Então, conhecimento liberta se você tiver a iniciativa de aplicar, de pôr ele em prática. Aí ele vai ser libertador. E você, pela prática, ele vai ampliando, né? Uma coisa é eu dizer uma coisa qualquer para vocês aqui, e você simplesmente, é isso mesmo, e pronto, morreu o assunto. Outra coisa é você duvidar do que eu estou falando, deixa eu experimentar para ver se esse negócio funciona mesmo, né? E aí você fazer a sua própria experiência. E aí você vai chegar numa conclusão se de fato isso funciona ou não na sua vida. Bora lá, meu povo, bora? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Muito bem. Nós estamos falando dessa mudança aquariana, nós estamos falando de uma mudança que é interna, que é uma mudança de valores internos, né? Nosso país, se você conversar com um monte de gente aí, você vai ver que o país está, entre aspas, rachado, né? Tem pessoas que gostam do governo que estava aí, e tem pessoas que gostam do governo que chegou agora. Veja assim, todo mundo tem o direito de gostar do time de futebol que quiser, do político que quiser, da religião que quiser. Só que o país vem primeiro. Não tem o menor sentido, porque quem ganhou a eleição não foi o cara que eu votei, eu torcer para dar errado. Isso é uma coisa que está faltando os parafusos, gente. O país é nosso, é de todo mundo, tem que dar certo. E na próxima eleição a gente vota de novo. De repente, quem sabe entra um candidato que eu gosto mais do que o outro, pronto, entendeu? Agora, você torcer contra o seu país, pelo amor de Deus, né, gente? O que é isso? Isso é um cúmulo do atraso mental, né? Isso é um problema realmente de cognição. Porque é como você... Imagine que você vai tomar um ônibus, tem um motorista lá, você não vai com a cara do motorista, mas você está dentro do ônibus. Você vai torcer para o cara bater o ônibus? É isso? Se ele bater o ônibus, você vai se ferrar, cara, você está dentro do ônibus. Então, eu posso não ir com a cara do motorista, cara. É um direito meu, não sou obrigado a gostar de todo mundo, né? Mas, que Deus o ilumine para que ele conduza esse ônibus direitinho, que todo mundo chegue em segurança no seu destino. Para chegar no lugar que desce, pô, tá certo? Fez algum sentido? Bora.
Essa é uma coisa assim que a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente fica com a ilusão de que eu estou certo e que o outro está errado. E isso não é verdade. Eu tenho o meu olhar e o outro tem um outro olhar. Se eu olhar daqui para lá, eu estou vendo o auditório de um jeito. E eu não estou vendo a projeção de slides que vocês estão vendo. Então, se eu perguntar para você se tem slide, você vai me dizer que tem. E se você perguntar para mim, eu vou dizer que não, porque eu não estou vendo. Agora, se eu virar de costas, se eu olhar para o mesmo ângulo, então aí eu vou ter o mesmo pensamento que vocês. Então, essa questão, essa certeza, toda vez que você tiver uma certeza absoluta de alguma coisa, tenha a certeza única que você pode ter é que está errado. Porque não existe certeza absoluta. Existe a sua percepção hoje. Hoje você percebeu isso? Oh, legal, maravilha. Mas amanhã você pode perceber algo mais, né? E quando eu fazia o catecismo, né? Fui criado dentro do catolicismo, né? Minha mãe fez questão que eu fosse fazer catecismo. Eu fui fazer catecismo. Aí a catequista, lá, que era uma moça até simpática e tal, explicou a história lá de como é que começou a humanidade. Tinha o Adão, a Eva, o Caim, o Abel, né? Aí o Caim matou o Abel. Pô, já começa o mundo já com um assassino em família, né? Um irmão matou o outro, né? E aí sofreram lá, né? Enterraram o Abel e o Caim foi ter com as filhas dos homens. Eu falei, professor, peraí, explica de novo a história. Tem o Adão e a Eva. Do Adão e a Eva nasceram 2 filhos. Esses 2 filhos brigaram, um morreu. Aí esse foi expulso, foi ter com a filha dos homens. De onde apareceu as filhas dos homens? Se você está me dizendo que a humanidade começou com Adão e Eva. Aí ela me chamou o padre um dia lá para explicar isso para mim. O padre é um senhor que naquele dia eu fiquei com muita raiva dele, mas que eu agradeço esse cara a vida toda, tá? E o que ele me falou? Você tem pouca fé, você precisa rezar mais. Aí eu fiquei uma pista. Cheguei em casa e falei, mãe, eu não vou mais nessa escola. Ela falou, por que você não vai, meu filho? Como é que eu vou numa escola que a professora não sabe responder minha pergunta? Ela chama o chefe dela lá, que também não sabe responder, ou não quis responder, né? Mandou eu rezar mais. Se ele não quer me responder, eu vou descobrir a resposta. Então, graças a esse senhor que não me respondeu, né? Eu tenho um bom conhecimento desse livro, porque eu fui pesquisar, eu fui ler, fui procurar, fui querer saber, fui conversar com outra pessoa, como é que você entende esse trecho? É assim mesmo? É do jeito que o padre falou ou não é? E assim a gente vai se aprofundando. Se eu tivesse simplesmente aceitado a ideia dele, de que eu tinha pouca fé e que eu tinha que rezar mais, eu nunca teria descoberto o que eu consegui descobrir depois. Então, essa percepção que tudo está em mudança traz um benefício muito grande na nossa vida, né? 2 percepções básicas. Se você puser o poder do lado de fora, né? Então você se acha certo e os outros vão achar que os outros estão errados. Se você puser o poder em você mesmo, você vai ver que você pode se melhorar. Que independente do que esteja acontecendo fora, você tem uma centelha divina dentro de você que te dá o poder divino. Você existe pela graça divina. Então o poder está em você. É você que vai fazer a transformação. Não vai vir de fora. O dia que o Messias voltar, ele vai me salvar. Conversa, gente. Está furado. Está dentro de você esse poder. E tem muita gente que fala assim, não, porque minha avó falava assim, né? Falou pela boca de um anjo, né? Aí a pessoa lá teve uma revelação. Mas por que o outro teve revelação e você não, cara? Você também tem revelação, sim. Deus fala com você, sim. Desde que você serene a sua mente para poder perceber o que está acontecendo. Mas se você ficar o tempo todo agitado, você não percebe mesmo, né? Mas eu digo assim, não tem uma coisa de um ser que seja excluído, né? Deus gosta mais de um e gosta menos do outro. Me perdoe, mas não consigo assimilar desse jeito, né? Eu entendo que há uma distribuição para todos, e agora é a nossa parte de se nós vamos assumir a nossa responsabilidade de melhorar nós mesmos e aí ter mais acesso ou não, ou vai ficar reclamando da vida. Muito bem, a existência é algo angustiante. Você fala, por que a gente põe culpa nos outros? Por que a gente fica esperando que Deus resolva a nossa vida, o governo,
o patrão, o pai, a mãe, o professor, sempre alguém tem que resolver a coisa, né? A pessoa tirou uma nota ruim e ele não fala assim, ai, puxa, eu não consegui responder a questão. Fala, professor, como que ele deu essa nota para mim? Ele deu a nota que você conseguiu, cara. Não é ele que faz a nota. Mas essa questão, ela está associada que a existência, ela é angustiante. E a gente fica procurando fugir dessa angústia. Por quê? Por que é angustiante existir? Porque você não sabe, nem você nem eu, o que vai acontecer daqui 1 segundo, daqui 2 segundos, daqui meia hora, daqui 1 hora, ninguém sabe. E esse não saber nos dá uma sensação desconfortável. E aí, para a gente sair desse desconforto, a gente se apega nas rotinas e no passado, no tal do já conheço. Você conhece o já conheço? Você vai falar às vezes com uma pessoa, não tem que ser falho que ele não diga, já conheço. Você vai explicar outra coisa, já conheço. Eu já conheço. Vamos escovar o dente, eu já conheço. Então por que você não escova? Porque tem gente que tem um mau hálito lascado, né? Por que você não escova o dente então? Não, escova o dente. Aliás, tem esse mau hálito me lembrou da zona do mau hálito, né? Existe 4 áreas, né? Imagina aqui um quadrado, assim, uma janela, né? Existe você, o que você sabe de você, é um desses quadradinhos. Existe o que você pensa que sabe de você, é outro quadradinho. Existe o que os outros veem de você e que você também vê, que eles estão vendo de você. Existe um outro quadradinho, que é o que os outros estão vendo de você e você não vê de você. Por isso que a gente brinca que essa parte sua, que só os outros veem e você mesmo não sabe que existe, é a zona do mau hálito. Porque o mau hálito é uma coisa que o outro sente e você não sente. Você não percebe, mas o outro percebe. Então, na nossa vida também tem isso. Tem coisas em mim que eu sei que eu sou bom. E tem coisas que eu sei que eu não sou muito bom. Tem coisas que eu sei que eu preciso melhorar. Agora, tem coisas que eu nem sei que eu preciso melhorar. Como é que eu vou melhorar uma coisa que eu não sei que eu preciso melhorar? Então, é importantíssimo a gente se relacionar para poder vir informações. Falando, puxa, isso aqui você está sendo inadequado. Você podia melhorar isso aqui. Aí você poder, a partir disso, melhorar também. Certo? Vamos para frente. Muito bem. Essa questão dessa nossa insatisfação com a incerteza da existência nos leva a nos apegarmos às rotinas e às crenças ultrapassadas, né? Até quando foi escrito os 10 mandamentos, a hora que o cidadão desceu da montanha, o que o povo estava fazendo? Vocês lembram? O que o povo estava fazendo? Nossa, gente, vocês não fizeram catecismo? O que eles estavam fazendo? Baderna, mas então, eles tinham criado um objeto. O que é? Adoração ao bezerro de ouro. Veja só, essa ideia de adoração a um objeto contradiz o ensinamento divino. O cara está com os 10 mandamentos aqui, que eram as leis de Deus. Ó, Deus deu essas 10 regras para a gente seguir. E o povo, em vez de querer ouvir o novo ensinamento, não, a gente fica aqui cultuando esse objeto, porque é um objeto, né? Pode ser uma estatueta de ouro, mas é um objeto, não é um Deus, é um objeto. E eles estavam lá fazendo orações e sacrifícios a um objeto, a um ídolo, né? Então, isso é um exemplo daquela época do já conheço de hoje. E as pessoas, em vez de procurar saber o novo, o cara fica repetindo o que já passou, gente. Ah, deu certo naquele tempo? Ah, naquele tempo deu, mas não tem garantia de que vai dar certo hoje. Você precisa experimentar hoje para ver o que vai acontecer. Certo? Vamos para frente. Tem uma fala aí do Gandhi que eu gosto muito, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. E a gente tem muito essa coisa de criticar os outros, né? Porque está errado esse governo, está errado esse professor, está errado, todo mundo está errado. Mas quando você acha que todo mundo está errado, então você está pressupondo que você esteja certo, né? Então aí é um alerta que é uma zona de perigo, quando você fica achando que todo mundo está errado e que só você está certo, né? Pois então, se você quer que esse mundo mude, o único jeito de mudar o mundo
que você pode mudar é por você mesmo. É você começar a fazer coisas que sejam diferentes, que sejam do jeito que você acha certo. Por exemplo, o Gandhi usava roupas de algodão indiana. Mas por que ele não comprava tecido inglês? Não compro tecido inglês porque eu vou desempregar os meus irmãos da Índia. Então, inclusive foi chamado na Inglaterra, que por causa do exemplo dele, os indianos não estavam mais comprando tecido inglês. Estavam cada dia vendendo menos tecido inglês lá. Mas ele fez pelo exemplo, né? Tem até uma passagem que uma senhora leva o filho e fala: papu, que é papai, né? Fala para ele não comer açúcar, que açúcar faz mal para a saúde, né? E aí ele falou assim: volte daqui um mês. Aí daqui um mês ele volta, a mulher volta lá com o filho e fala: então, papu, assim, ó, menino, a sua mãe falou que comer açúcar faz mal para a saúde. E realmente faz mal para a saúde. Pare de comer açúcar. Aí a mãe do menino falou assim: mas só isso, papu? Por que você não falou um mês atrás? Pô, porque um mês atrás eu comia açúcar. Então eu não podia falar para ele fazer uma coisa que eu não fizesse. Como naquele dia você me falou que fazia mal, eu parei de comer açúcar. E se já faz um mês que eu não como açúcar, então eu posso dizer para ele parar de comer açúcar. Olha que lindo o negócio desse. Ele nunca falou para alguém fazer alguma coisa que ele mesmo não fosse capaz de fazer. Tá? Então eu acho isso assim de uma beleza. Como a gente olha hoje, né, nós temos muitos produtos importados, né? Produto made in China, produto assim. E a gente vê muito discurso aqui criticando tudo e tal, e coitado dos trabalhadores brasileiros. Aí você olha a pessoa e fala assim: essa blusa aí, de onde que veio? É da China. Esse tênis é da China. Você está me fazendo discurso aqui de rebelde, né? Ai, os trabalhadores brasileiros usando produto chinês, cara. Dá licença, né? Quando você usar um produto brasileiro, falar: eu só uso coisa brasileira. Aí eu aceito que você faça esse discurso para defender o trabalhador brasileiro. Você só usa coisa gringa, vem me falar de defender brasileiro? Dá licença, né? Entende que a pessoa não se toca, ela está falando um discurso, mas que o ato dela não condiz com o discurso, né? Então, para você ter poder, né, você precisa pensar, precisa sentir e precisa agir de forma coesa, né? De uma forma coerente, né? Se você pensa, sente e age de forma coerente, você faz como o Gandhi fez, você consegue gerar muito benefício para muita gente, porque o que você pensa, o que você sente e o que você fala estão alinhados. Se a gente aceitar que a existência, a nossa vida é um processo de mutação constante, aceitar isso, não é só ouvir eu falar, é aceitar. Grande parte da ansiedade, do estresse que a gente tem, vai deixar de existir. Porque não existe problema. Você fala: mas tem problema, você não sabe o que é a minha vida. Só existe problema porque cada um acha que existe problema. Mas a partir do momento que você aceita a existência, não existe mais problema. Queimou a lâmpada, troca a lâmpada. Não está bom esse emprego, eu arrumo outro emprego. Simples assim. A escravidão acabou há muito tempo, gente. Não tem por que ninguém ficar fazendo alguma coisa que não lhe traga satisfação de fazer. Não está bom aqui, vai para outro lugar. Essa percepção da mutação e de que você está no centro da sua vida vai fazer toda a diferença. Porque se você fica, que é uma coisa muito comum, né? Acho que se você ligar a TV de 10 horas para frente é um terror, né? Você pode muda de 10 canais, tem 10 canais nego pregando coisa para não, você faz isso, faz aqui, eu te mando um carnezinho para sua casa, deposita aqui, deposita lá, como se você dá dinheiro para alguma organização fizesse que Deus desse as coisas para você. Aí eu quero emprego, então eu dou dinheiro lá para o pastor do chapéu que vai me dar emprego? Não vai, cara, não vai. Não vai ilusão isso. Isso aí é mais ou menos como é a escola hoje, a faculdade, né? Você tem um vigarista vendendo um diploma e um tonto comprando diploma. E no meio desse vigarista vendendo e do tonto comprando, tem um professor atrapalhando, né? O cara que quer dar aula, o cara que quer ensinar as coisas. Pô. Aí ninguém gosta dele, o aluno não gosta porque ele quer ensinar. E o contratante, o empresário lá, o dono do negócio também não gosta dele, porque, pô, se você fica ensinando, os caras reclamam, eu quero o cara pagando mensalidade. Então, é mais ou menos isso. Agora, se você quer um emprego X do jeito que você imaginar, você precisa se preparar para aquele emprego. O que precisa para fazer aquilo? Né?
Porque se você tem a qualificação, o mercado quer você. Se você não tem a qualificação, realmente você não vai ter uma remuneração do jeito que você quer. Agora, por exemplo, as profissões que vão dar grana daqui a 10 anos, gente, ainda não existem. E agora? Ainda não existe. Tem muitas profissões que existem hoje que daqui a 10 anos não vão mais existir. A mutação é constante, está muito acelerada. Vou dar alguns exemplos para vocês de mutação acelerada. O que é Uber? Você sabe o que é Uber? É a maior empresa de transporte de passageiros do mundo, só que ela não tem nenhum carro. Como é que pode? Como é que pode? A Uber consegue transportar mais gente que qualquer empresa de ônibus do planeta. Tá? Não tem nenhum carro. O que é Airbnb? Você sabe o que é isso? Um site de locação. Eles têm a maior quantidade de oferta de lugares para você se hospedar do planeta. E não tem nenhum endereço deles. É tudo de terceiros. O Uber trabalha com o carro dos seus cooperados. O Airbnb trabalha com as casas das pessoas que oferecem. Se você tiver uma casa aqui na roça, tal, quiser pôr no Airbnb, você põe lá para alugar, que eles alugam. Vai aparecer alguém que quer hospedar na sua casinha. E paga, obviamente, paga lá no site, no cartão de crédito e tal, e depois vai depositar na sua conta. É garantido. Então, são duas coisas lá que há 10 anos atrás não existiam, gente. 10 anos atrás não existiam. Se você olhar na internet, existe há 20 anos, gente. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Há 20 anos atrás não existia internet. Esse negócio de smartphone, né? A gente pega assim, o telefone, era uma coisa que tinha fixo, depois virou celular, era um tijolo imenso aqui, se tacasse na cabeça não matava, de tão grande que era o negócio. Depois foi diminuindo, virou um trequinho assim, e depois começou a esticar de novo, né? Virou esses smartphones que tem hoje. Se você olhar para o smartphone e olhar mesmo quanto de telefone tem ali, cara, é um dedinho, uma coisinha assim, o resto não é telefone. O resto é coisa de conexão com a internet, é câmera para fotografar, para filmar, um monte de coisa. Antes, você assistia TV no canal aberto, aquela anteninha que ficava em cima da casa, tá? Ou uma parabólica. Hoje, qual é o maior canal de TV do mundo? Qual que é? O YouTube, na internet, é o maior canal de TV do mundo. Tem maior audiência que qualquer TV do planeta. Antes a gente alugava vídeo ou DVD na locadora, né? Você ia lá, alugava e levava para casa. Hoje, quem é que assiste vídeo de locadora? Ontem eu vi o meme que era dia de sexta-feira, dia de só devolver na segunda. Né? Lembra disso? Então era assim. E ó, a maior locadora de vídeos do planeta na época, né, cara, ela estava na Blockbuster, uma multinacional norte-americana, tinha tudo que era, inclusive o Brasil tem essa coisa. Vem o Netflix, e hoje em dia você não vê mais vídeo de locadora, você vê tudo no Netflix. E o Netflix impactou tão fortemente que tem seriados lá de vários países. Então eu consigo assistir seriado lá que foi gravado no Brasil, seriado espanhol, né? Se vocês quiserem conhecer de filosofia sem ter que ler muitos livros, tem um seriado lá espanhol que chama Merli, é um professor de filosofia. Você morre de rir, tá? É super alegre, foi gravado na Espanha, né? E até você treina o ouvido para ouvir espanhol. O espanhol não tem dublado, né? Você põe legenda lá. Mas você vê assim, você consegue ter produções culturais em vários países. Não está mais preso, só Hollywood faz filme, ou só não, cara, está aberto. Então, se eu estou mostrando alguns exemplos para vocês, dá para falar a noite inteira aqui de coisas que estão acontecendo novas, que estão mudando o mundo. E a gente pode perceber e falar, peraí, o que eu posso fazer aqui para ter um trabalho, ter uma coisa. Lembrando que ganhar dinheiro, você ganha com qualquer coisa, cara. Ganhar dinheiro não é uma coisa complicada. Qualquer serviço que você fizer, alguém te paga. Agora, você fazer uma coisa que te dá satisfação de fazer, isso que é legal. Aí você ganhou duas vezes, né? Você ganhou dinheiro, porque alguém te pagou para você fazer aquilo, e você ganhou a satisfação de você fazer uma coisa que você gostou de fazer, né? O cara, gostei de fazer esse serviço aqui, ó, ficou caprichado, né? Essa satisfação de você fazer um serviço, que você falar que eu gostei de fazer o que eu fiz, isso não tem preço que pague, gente. Não tem preço que pague. Agora, me fala uma coisa, quem vai ser o profissional que faz melhor? O que faz uma coisa que ele gostou ou que fez obrigado? Quem que vai ser, né?
Percebeu? Aquela pessoa que faz o que gostou, sem fazer força, ele vai fazer melhor que os outros. Se ele faz melhor que os outros, o que vai acontecer é que vai vir mais remuneração para ele. Mas e se o patrão não der aumento para ele? O mercado dá, gente. Se esse patrão não pagar mais aqui, ele vai para outro lugar. Ele vai para outro lugar. Aqui em São Lourenço, tá? Eu conheço vários lojistas aqui e eles meio que competem pelos profissionais top de linha, tá? É meio que assédio, assim, você não quer ir trabalhar na minha loja? Tá? Como é que é isso, gente? Porque são os top. Mas aqueles que são comum é comum. Entra um. O pessoal fala, comum é que nem biscoito, né? Sai um, volta 8. Isso aí não é fácil. Agora, aquele cara que se destaca, né? O cara que quando o cliente é atendido, o cliente está com um sorrisão na cara e gastou na loja, pô, quem não quer ter um profissional desse, né? Todo mundo quer. Você